Oiê! E aí, família? Muito boa noite. E sejam muito bem-vindos ao Sábado às 7. Nós estamos celebrando o sábado de Páscoa. Glória a Deus, que unção, que presença extraordinária. E nesse final de semana nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa hoje para nós faz sentido, mas é uma festa que começou há muitos anos, lá atrás, na época de Moisés. Deus fala diretamente com Moisés, instrui Moisés a celebrar a Páscoa. A Páscoa seria a celebração do fim da escravidão. Lembra lá quando José foi lá para o Egito, quando foi vendido pelos seus irmãos? Ali todo o povo de Israel se mudou para o Egito para não passar fome, e aquele tempo começou um grande tempo de escravidão. Então Deus fala com Moisés e dá grandes instruções a ele. Especialmente você pode ler no livro de Êxodo, capítulo 12. Como Deus é detalhista. Deus é muito detalhista. Deus entra nos detalhes e não perca o que Deus vai fazer hoje na sua vida. E Deus fala para Moisés, Deus já tinha mandado as 9 pragas, mas Faraó continuou com o coração duro. Então Deus fala, Moisés, eu vou enviar uma décima praga. E é importante que você faça exatamente o que eu te disser. Então Deus ordena a Moisés e fala, Moisés, você tem que instruir as famílias, para que cada um pegue um cordeiro. E vocês vão pegar esse cordeiro, ele tem que ter 1 ano de idade, ele não pode ter manchas, ele não pode ter ossos quebrados, ele não pode estar machucado, e você vai trazê-lo para dentro da sua casa. E durante 4 dias você vai analisar o cordeiro, você vai ver se ele tem alguma imperfeição, se ele está impuro, algo que possa fazer com que ele não seja um sacrifício perfeito. E além disso, depois de você guardar e fazer esse sacrifício, você tem que comer todo o cordeiro. É importante que você saiba que um cordeiro estima-se que servia entre 8 e 10 pessoas. Então Deus fala para Moisés também, não pode sobrar nada. Então se tiver faltando, se você acha que vai sobrar, que não vai dar conta, que a sua família não vai dar conta, chame outra família para participar com você. Além disso, pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais das portas, porque a 10ª praga virá e ela passará sobre a casa do povo de Deus. E de fato aconteceu exatamente isso. Naquela noite, a 10ª praga veio e levou os primogênitos daquela cidade. O anjo da morte veio e levou os primogênitos daquela cidade, meninos e animais, e uma dessas crianças era o filho de Faraó, aquele mesmo que estava com o coração endurecido, que não quis deixar o povo de Deus embora. E então ele, desesperado, fala para Moisés, pega as suas coisas, pega os seus animais, pega todo o seu povo e sai daqui. E ali então Faraó cede e o povo de Deus vai embora e é liberto. E então a Páscoa começa a ser celebrada dessa forma. Êxodo 12, 26, 27 diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A Páscoa para os judeus era a celebração do fim da escravidão. E a Páscoa para nós cristãos é Jesus. E a gente pode perceber que na Páscoa original, a Páscoa dos judeus, o principal elemento era o cordeiro. A gente vê que tanto essa última praga, que é o momento da libertação final e da prova do poder de Deus, né, para libertar e para proteger os primogênitos do seu próprio povo, a gente percebe que o cordeiro foi usado como símbolo dessa proteção, aquele sangue que estava no umbral da porta. Anos depois, a gente vê que a libertação dos judeus saindo da escravidão, não foi o final da Páscoa. Então a Páscoa dos judeus não era somente a celebração de algo que tinha acontecido no passado, mas era o prenúncio de algo muito mais maravilhoso que ainda ia acontecer. Anos e anos depois, Jesus estava sentado na última ceia com seus discípulos, comemorando a Páscoa. E a gente pode perceber que naquele momento, diferente da Páscoa que tinha sido comemorada por muitos anos pelos judeus, Jesus não colocou o cordeiro como principal elemento, mas ele pega o pão e ele pega o vinho. A gente percebe que o cordeiro não é mais centralizado naquela celebração, porque ele era o cordeiro. Ele estava lá, vivo e marcando a última Páscoa antes do grande sacrifício.
Os judeus comemoraram uma Páscoa que era o prenúncio de algo que viria, mas nós podemos celebrar a Páscoa que é consumada. Hoje, na nossa Páscoa, o pão representa o corpo e o suco de uva representa o sangue, que se tornam, então, tudo que nós precisávamos para essa salvação. Agora eu quero convidar vocês a caminharem conosco por esses 3 dias que Jesus e os discípulos viveram. É claro que para Jesus isso teve outra intensidade. Na própria ceia que ele estava tendo com os discípulos, ele tentou mostrar a importância daquele momento. Ele estava falando não somente com aqueles 12 que estavam com eles, mas ele estava falando com a igreja dele. Nós lembraríamos para sempre daquele dia. Afinal, aquele momento estava preparando para o que aconteceria na sexta, no sábado e domingo. Jesus é, segundo João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7 diz que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. Você precisa entender o sacrifício que ele fez por você e o sacrifício que ele fez por mim. A morte de cruz era uma morte muito dolorosa. Muitos estudiosos dizem que a cruz era instrumento de humilhação, era um instrumento de uma humilhação sem tamanho e sem igual. Talvez da maior maldade que um ser humano já pôde viver. A morte de cruz ela era tão dolorosa e ela era tão humilhante que as pessoas muitas vezes sofriam e... Cara, eu acho que é imensurável, eu acho que não tem como nós colocarmos em palavra o tanto que a cruz e o que a cruz de fato representava. As pessoas eram pregadas na cruz, seus braços eram perfurados por pregos, talvez de 30 ou mais centímetros, os seus pés eram perfurados, antes disso eles sofriam açoites, era muito humilhante, as pessoas tinham suas roupas rasgadas, as pessoas tinham muitas vezes as suas pernas quebradas para que eles morressem de forma mais rápida por asfixia. Mas Jesus ele é maravilhoso, assim como ele transformou a nossa história, ele transformou também a história de cruz. Porque a morte de cruz deixou de ser a cruz deixou de ser o ponto final para se tornar o start de uma nova vida que nós temos através da vida dele. A cruz não é mais o fim, a cruz se tornou o início da nossa caminhada com Cristo. E hoje, na nossa celebração de Páscoa, nós estamos no sábado, certo? E sábado é um dia que parece um pouco estranho, vazio, silencioso. A gente não sabe muito o que pensar a respeito do sábado de Páscoa. A gente sempre lembra da sexta, a crucificação e todo o sacrifício e dor que Jesus viveu por nós, e esperamos pelo domingo. Mas e o sábado? Eu quero que vocês pensem comigo, como será que foi esse sábado para aqueles discípulos e seguidores de Jesus que vivenciaram a sexta-feira mais terrível da vida deles? Com certeza foi um sábado de tristeza, de dor, mas também um sábado de silêncio. O que será que Deus estava fazendo? Onde estava Jesus? Onde estava o mestre que tinha poder para ressuscitar os mortos? Como podia estar ele morto? Não fazia sentido. Imagina quanta incredulidade passou no coração daqueles homens que tinham sido cheios de tanta fé enquanto eles caminhavam com Jesus. Bom, como tem sido o sábado de Páscoa para você? Muitas vezes, nós vivemos esse momento que parece um silêncio espiritual. Um momento que não é nem o momento que nós vemos Jesus lutando a nossa dor, nem um momento de vitória. Eu posso até dizer que esse momento da história da humanidade muito parece com o momento do sábado. E muitas pessoas nos dias de hoje ainda fazem a mesma pergunta que alguns dos seguidores de Jesus fizeram naquele ano. Onde está Deus? Mas eu quero trazer uma palavra para você. O que eles viveram naquele sábado de espera, você e eu não precisamos mais viver. Aqueles homens, eles não tinham o que nós temos. Nós temos o conhecimento do final dessa história. Jesus, naquele sábado, ele não estava parado. Ele não estava sem força. Ele não estava vencido. Jesus desceu ao Hades, o reino dos mortos. E lá ele pegou a chave onde ele tomaria o poder de volta e levou consigo aqueles que estavam cativos, mas eram salvos, e levou consigo. Imagina que glorioso.
Muitas vezes isso acontece na nossa vida, com os nossos olhos naturais, os homens olhando, não tem nada acontecendo. Não tem, na verdade, só tem tristeza, só tem luto, só tem dor. Então agora é o momento de viver só luto. Não, muitas vezes no mundo espiritual, o poder de Deus está agindo. E eu quero declarar sobre a sua vida que são esses momentos que preparam as vitórias que nós precisamos viver. Naquele sábado, roubando aquela chave, Jesus já estava preparando o que você viveria. Por isso a gente não precisa viver debaixo da incerteza daquele sábado. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos como foi o próximo domingo. Foi um dia de vitória. E olha só, agora nós convidamos vocês para a melhor parte dessa Páscoa. Olha quem está aqui. Vamos fazer festa, hein, meninos? Deixa eu passar aqui. Peraí. Bom, gente, essa é a nossa ceia de Páscoa. E como vocês podem ver, a produção caprichou para fazer uma ceia muito, muito abundante. E a gente quer encerrar esse domingo falando com vocês a respeito aquilo que aconteceu na Páscoa e como nós recebemos muito mais do que nós imaginamos. Infinitamente mais. Em primeiro lugar, o mais importante que a gente recebeu, os elementos mais importantes, como nós falamos da Páscoa cristã, é o pão. Quer um pão? Eu quero. O pão representa o quê, meninos? Vocês sabem? Corpo. Fala aqui. O corpo de Jesus. Muito bem, o corpo de Jesus. E você sabia que Jesus entregou o corpo dele para a gente ter salvação, né? O corpo de Jesus. Isso, o corpo de Jesus. E esse suco de uva, vocês sabem o que significa? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Foi isso mesmo, o sangue de Jesus. Bom, gente, com certeza, os únicos elementos que são imprescindíveis numa ceia de Páscoa é o pão e o suco de uva. Assim como Cristo, ele é suficiente para nós, né? Tudo que nós precisamos, na verdade, converge na presença e na salvação de Jesus. Ele nos entregou naquela cruz, né? E na ressurreição, a vida eterna. Você está preocupado com ele? Vem pra cá. Jesus nos entregou a vida eterna e Ele nos entregou muito mais do que isso. Ele nos dá uma nova vida, né? Depois de Jesus nós somos nova criatura e junto com essa vida nova, Ele consegue nos suprir em todas as coisas. Eu quero conversar com o Ramon um pouco sobre isso, mas a gente precisa dividir o microfone já. Vamos comer o figo que você gosta? Vem cá. Vem cá. Tentando trazer o cachorrinho, né? Cadê a mamãe vai dando figo enquanto o papai vai falando com as pessoas, tá bom? Afinal, tem um monte de gente que está lá na casa deles celebrando a festa de Páscoa. E, pessoal, a gente quis ter esse momento com os meninos, apesar de tirar a gente completamente da zona de conforto, né? Tirar a gente do centro da tranquilidade, da paz, para dizer que a Páscoa não é só individual, né? Não. Jesus, ele veio para a família. E é muito lindo ver que na primeira Páscoa, na origem, ele estava protegendo o lar. E isso tem muito significado para nós. A ressurreição de Cristo veio para transformar não só você, mas toda a sua família. A gente não sabe, vocês que estão assistindo, se vocês já estão vivendo essa plenitude do Espírito Santo na família de vocês. Mas eu quero dizer que é isso que a Páscoa traz. Ela traz uma transformação individual e ela traz uma transformação da família, das gerações, né? Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar porque muitas pessoas lembram da Páscoa como algo triste, né? A gente tem essa visão de que, cara, Jesus sofreu, nossa, ele foi açoiteado. E assim, os açoites de Jesus, né, até mesmo das pessoas que tinham morte de cruz, eram açoites severos, né? Eram balas de chumbo,
bolas de chumbo com ossos de ovelha nas pontas para causar um grande estrago. E nós temos a visão de Jesus, aquele Jesus completamente machucado. A Bíblia diz que era possível contar os ossos devido, sabe, a tão rasgado que ele estava, mas isso de fato não é a Páscoa, isso fez parte do processo, até a ressurreição de Cristo, esse foi parte do processo. A gente não tem que lembrar a Páscoa como um dia triste, não, cara, foi o dia mais feliz das nossas vidas, porque foi naquele dia que nós fomos redimidos, foi naquele dia que Ele comprou os nossos pecados, foi naquele dia que Ele se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e que nós pudéssemos sonhar, sabe, com uma vida eterna maravilhosa na presença dEle. Então não fique abatido nesse dia de Páscoa, não fique triste nesse dia de Páscoa. Nós temos que celebrar a Páscoa e o verdadeiro sentido da Páscoa, sabe? Não troca de ovo de Páscoa, ou não, sabe, um almoço aqui em casa onde eu faço um churrasco, ou então não como carne, indiferente do que você faz e independente do que você faz. Lembre o verdadeiro significado da Páscoa, o sacrifício que Ele fez por você, quando Ele trocou, quando Ele deixou pôs um fim na morte, que a morte não fosse mais o fim de um sonho, o fim de uma esperança, um fim de uma expectativa, mas para que fosse o começo de uma nova vida na presença dEle. E a partir desse momento que nós somos salvos, todos os nossos pecados são apagados pelo sangue desse Cordeiro perfeito que é Jesus. A gente não precisa viver debaixo de culpa, a gente não precisa viver debaixo de maldição, porque Ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas doenças. E o John aqui passeando. Eu quero contar para vocês um testemunho de algo que eu vivi há anos atrás, quando eu estava fora do Brasil. Oi, gente querida, olha aqui o Mini Lamartine. Fala, John. Vai, fala. Oi, gente querida. Oi, gente querida. Eu quero contar para vocês que quando eu estava morando fora por um tempo, um dia eu fui convidada para participar de uma Páscoa em uma igreja, e eles nos chamaram para um culto que era 5 da manhã. E quando eu fui, eu lembro de ver muitas famílias, crianças, bebês, idosos, e era um culto num estádio ao ar livre. E eu vi aquelas famílias e eu falei, que lindo a celebração familiar da Páscoa. Nós, como líderes da nova geração, nós queremos incentivar vocês. Torne a festa da Páscoa uma festa familiar. Como vocês podem ver, a gente quis fazer um banquete cheio de frutas, com todo significado que a abundância que Jesus nos traz, nós temos aqui, né? Mas você pode criar tradições da sua família. Mas o que eu quero te dizer é, traga Jesus para o centro da sua Páscoa. Ensine os seus filhos a respeito de Jesus, né? Afinal, a Páscoa é Jesus morreu por mim e Ele Me salvou. Ele me salvou. E depois de morrer, o que aconteceu? Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É muito importante a gente trazer e colocar no coração das crianças a fé desde pequenos. E naquele estádio que eu fui, que foi às 5 horas da manhã, a gente viveu algo que para mim eu nunca esqueci. A Páscoa nunca mais foi igual. A gente adorava Jesus esperando o sol nascer, o sol do domingo. E foi muito emocionante para mim, porque a gente estava no meio do louvor, todo mundo adorando, cantando músicas de júbilo, que Jesus tinha ressuscitado e tal. E a hora que o sol despontou, eles pararam e todos olharam uns para os outros e disseram, feliz tumba vazia. E foi emocionante porque a gente muitas vezes olha para Jesus crucificado como sinal da Páscoa. Mas se a gente for pensar, a Páscoa é uma celebração de que a tumba ficou vazia, né? O corpo dele não permaneceu lá. E eu queria dizer para você ter esse momento com a sua família também. Olhar um para o outro na sua festa, na sua ceia de Páscoa e dizer, feliz tumba vazia. Feliz tumba vazia. Feliz tumba vazia. Fala, Johnny, feliz tumba vazia. Feliz tumba vazia.
Muito bem. Pessoal, celebrem em família. E se você tem filhos adolescentes, jovens, chamem eles. Vai assistir a Paixão de Cristo. Vai ter um momento gostoso. Se você está sozinho, saiba que, na verdade, você não está sozinho, porque você tem a melhor companhia. E o que a Páscoa mostra é que Jesus é suficiente. E a verdade é que não importa a sua situação. Chame Jesus para ser o centro da sua Páscoa. E o centro da sua vida, né? Queria terminar esse sábado orando, consagrando a Deus o domingo de amanhã, que vai ser um domingo espetacular em nome de Jesus. Nós teremos as apresentações aqui na igreja e que você também possa acompanhar online. Mas que realmente você celebre o domingo de Páscoa e que, assim como a Érica disse, ele não está pendurado naquela cruz, ele não está lá, ele não está numa tumba, ele ressuscitou e ele vive até hoje. Amém? Vamos orar? Johnny, vem cá, vamos fazer oração? Como é que faz oração? Corre aqui para fazer. Vai ganhar o presente depois de ter ficado muito maravilhoso nessa Páscoa. Vem cá. Vem cá. Cá, mamãe. Vamos mostrar para todas as crianças. Você sabe Como que que tem faz criança oração? assistindo Guarda aqui, ó. ali, ó? Como é que faz oração? Vamos fazer oração? Como é que faz oração? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício, nós queremos te agradecer pelo sacrifício de cruz, porque o Senhor comprou os nossos pecados, o Senhor pagou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres de condenação, Deus. E nós agora pedimos que o Senhor venha visitar as famílias, para que elas também tenham essa consciência, Pai, do seu sacrifício, do preço que o Senhor pagou, Pai. E se o Senhor morreu por nós, nós vamos viver pelo Senhor e vamos viver para o Senhor. Nós queremos te louvar e dizer que nós te amamos, que nós precisamos e nós desejamos a sua presença todos os dias da nossa vida. E que o Senhor possa abençoar cada casa em nome de Jesus. E eu queria terminar falando para você, talvez você nunca tenha feito uma oração de confissão, talvez você nunca tenha dito para o Senhor, Senhor, eu entrego o meu coração para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E é importante que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, as coisas passam a ter mais sentido. Parece que dá uma clareada na sua visão e você consegue ver coisas que antes você não conseguia ver. Então talvez hoje para você a Páscoa seja simplesmente um grande feriado onde você pode curtir com a sua família, mas quando você entrega o seu coração para Jesus e entende o sacrifício que Ele fez, você passa a entender que a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa é o início da sua caminhada com Cristo, é o início da sua salvação para a vida eterna. Então, se você deseja fazer essa oração, queria pedir que você colocasse a sua mão no coração e entregasse agora a sua vida para Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor perdoe os meus pecados e que eu sinta a sua presença todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o seu sábado, final de sábado, seja um final de sábado de celebração e que o seu domingo seja o melhor domingo que você já teve até hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.